Vamos para os dados? Aí a gente volta a falar sobre isso também. Agora, esse dado alarmante, gente, sobre a falta de segurança pública no país. A cada 8 minutos, uma mulher é vítima de estupro no Brasil. A cada 8 minutos. Dá para imaginar quantas mulheres só até agora já passamos de 1h30 de programa? Quantas mulheres já não foram estupradas aqui no Brasil? E de acordo com o Ministério das Mulheres, foram mais de 67 mil casos em 2022. O Sudeste é a região mais populosa do Brasil e lidera o número de casos. Foram quase 23 mil ocorrências. Neste ano, só no estado de São Paulo, foram 38 casos de estupro por dia. Vou repetir, 38 casos de estupro por dia. As estatísticas do Ministério da Saúde mostram que o principal local de agressão das vítimas adultas, o que nós falamos aqui? É dentro de casa. Justamente onde essas mulheres deveriam estar e se sentirem mais seguras. Cerca de 73% das vítimas entre 20 e 59 anos foram agredidas em casa, enquanto 14% foram abusadas em local público. A gente já trouxe alguns dados, a Tânia, que está muito bem munida aqui de informações também, já trouxe alguns desses dados para a gente também, mas eu quero enfatizar e eu quero começar até com você também, Tânia, que está com esses dados aí bem próximos. O que falta para melhorar essa estatística de violência dentro de casa? É uma questão social tão profunda que eu não saberia nem dizer por onde começar. É uma questão que envolve educação, é uma questão que envolve fatores socioeconômicos, que envolve segurança pública. Por onde começar, Tânia? O começo é a rede de proteção, é a mesma questão da prevenção ao uso de drogas, né? Sim. É a rede de proteção, a família, o acesso à saúde, a escola, né? Sem dúvida, porque quando acontecer algo desse nível de violência dentro de casa, sexual ou não, enfim, essa criança, que pode ser também um menino, tem que ter para quem recorrer. Então, para quem vai recorrer? Para a professora, de repente, já que de repente não confia na família, pode recorrer a um vizinho, a um outro parente, enfim, a rede de proteção ela precisa ser reforçada. Só que o que acontece hoje em dia? Os pais trabalham, a mãe trabalha por horas a fio, não tem tempo de acompanhar, né, o que está acontecendo com essa criança. A relação muitas vezes não é tão profunda entre pais e filhos, por diversos motivos. Até uma questão eventualmente cultural, então como que um filho vai contar, uma filha vai contar uma coisa de tamanha gravidade, a ameaça que essa criatura sofre para que não revele uma violência sistemática como essa. Então, são vários fatores, né? Porque, como disse a doutora Raquel, são crimes que acontecem escondidos entre quatro paredes e eu estou vendo até aqui o gráfico, né, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, quase que a metade são crianças. Então, muitas vezes a gente vê os haters aí estão reclamando da transmissão do programa. Mas é importante que vocês entendam que a metade, praticamente, das vítimas, nós estamos falando de meninas até 14 anos. E com que idade uma menina menstrua, geralmente? Dos 11 aos 12 anos. São essas meninas que são capazes de engravidar. Tem as outras que ainda não chegaram na idade e são vítimas também do mesmo jeito, porque as perversões existem e esses covardes, né, eles têm acesso às crianças, se aproveitam de brechas para cometer essas atrocidades. Então, a rede de proteção ela precisa ser reforçada. E aí, claro, o governo pode se sensibilizar, tanto na esfera estadual, municipal, até mesmo federal, para tentar identificar o que pode ser feito. E, às vezes, não é algo que tem um custo, né? Porque muito se fala assim, o país não aguenta mais pagar coisas, não sei o quê. Não, às vezes são campanhas que não tem tanta despesa, né? É uma conscientização da responsabilidade de cada um. E também, muitas vezes, você vê uma criança que você não conhece direito, mas você observa que tem alguma coisa estranha acontecendo, você vai no parquinho, isso é comum também, e vê que tem uma criança que está ali sozinha, você pode ir lá perguntar também o que está acontecendo, onde está seu pai, onde está sua mãe, porque isso também acontece às vezes, e pode aparecer um pedófilo, eu penso isso também, né? Pode aparecer um pedófilo, um predador sexual, e abordar uma criança que está ali brincando, mas que o pai está lá do outro lado, foi na padaria e deixou aquela criança. É errado, mesmo condomínio, é errado você deixar uma criança sozinha lá no playground. É um menor de idade, gente, não pode fazer isso. Eu acho engraçado que você falou, é errado deixar uma criança sozinha. Mas o Brasil, aprovando esse projeto de lei, está deixando uma criança sozinha com outra criança no colo. E esse é o ponto que a gente precisa parar para refletir antes de aprovar qualquer coisa nesse sentido.
Ana, você sente que o Estado está mais preocupado, talvez porque é mais fácil penalizar e criminalizar do que se engajar nessa formação, nesse fortalecimento da rede de proteção? O que você sente em relação a isso? Então, mas você sabe que, Lívia, eu tô, desde que essa história começou, tentando entender qual é a vantagem de se aprovar este projeto de lei. Porque, vamos lá, a não ser em casos muito extremos como esses que a gente está comentando aqui, de crianças que acabaram descobrindo essa gravidez de forma tardia, ou de uma situação de muita vulnerabilidade, a vítima de estupro fez o aborto como determina a legislação. Ela conseguiu fazer isso antes das 22 semanas. Então, eu particularmente não consigo perceber qual seria o benefício prático de uma situação como essa, porque ela justamente envolve essas crianças muito vulneráveis, cuja gravidez foi descoberta mais adiante, ou que por vulnerabilidade social e econômica, por empecilhos e obstáculos daqueles que deveriam estar acolhendo essas meninas, não conseguiram fazer antes das 22 semanas. Então, eu sinceramente não sei qual é o sentido e qual que é a vantagem deste projeto. E aí o próprio presidente Lula, essa semana, falou sobre a necessidade de divulgar uma cartilha de educação básica. Isso é o mínimo. As meninas têm que saber o que representa uma violação do seu corpo, os meninos têm que saber para se protegerem, para saber para quem denunciar esse tipo de situação, porque a gente já comentou aqui que normalmente ela envolve pessoas muito próximas e aí essa criança, essa adolescente tem medo da reação daquele para quem ela vai denunciar. A gente está tratando como se fosse uma coisa muito simples e é o oposto disso. Ela é permeada de complexidade e com certeza é muito mais fácil falar, não pode depois das 22 e acabou. Como se isso fosse resolver qualquer dos problemas que estão relacionados à realização do aborto nesse caso. Mas foi o que a Raquel perguntou. Qual foi a intenção do legislador de trazer, neste momento, este PL? E aí não tem nada a ver nem com o estupro, nem com o aborto, nem com nada, e sim em mostrar força diante do STF, que está passando pautas ligadas a esse tema, e aí começou o cabo de guerra para ver quem tem aquilo maior, e no final quem está entrando com a perda de direitos são justamente estas mulheres ou meninas estupradas que não conseguem, antes das 22 semanas, exercer o seu direito legítimo de interromper a gravidez. A cronologia foi justamente essa, Mônica. Houve a publicação da resolução pelo Conselho Federal de Medicina para acabar com essa permissão de assistolia fetal no caso dessa gravidez acima de 22 semanas fruto de estupro. É bom deixar bem claro. E aí o ministro Alexandre de Moraes publicou, expediu, melhor dizendo, uma liminar derrubando essa resolução. Agora, esse caso vai ser analisado pelo plenário do STF, mas enquanto isso, esse projeto de lei foi apresentado. É uma discussão muito grave, Raquel, para ser discutida ou debatida com estômago na reação, porque não se quer que o STF legisle ou não se quer que o STF entre em pautas que são de responsabilidade do Congresso. É mais ou menos isso, na sua visão? Eu acredito. Dessa forma, nesse sentido, o STF acertou ao realmente derrubar uma resolução. Eu acredito que deveriam ser chamados ao debate aqueles que combatem o crime, aqueles que estão lá em contato com as vítimas, que integram o sistema de justiça criminal. A porta de entrada do sistema de justiça criminal é uma delegacia de polícia. E aqui eu vou fazer uma exceção que eu nunca fiz. Eu vou contar um caso concreto em que eu atendi uma vítima de um estupro, uma vítima vulnerável. Era um estupro de vulnerável. Uma menina de 12 anos, inclusive foi um dos piores casos em toda a minha carreira que eu atendi. Essa menina tinha 12 anos, fugiu depois de um cárcere privado de 4 dias. Ela conseguiu pular o muro e foi na delegacia em que eu estava como delegada de plantão relatar a situação. Uma menina de 12 anos, aparentava ter 9, extremamente delicada, ela estava em choque, essa menina, acompanhada da avó. E ali, claro,
com toda aquela... Nós temos que ter uma sensibilidade ao contato com essas vítimas, que é um grande trauma. Eu perguntei a situação que tinha ocorrido. O seu pai, e a gente está falando dessa realidade, tá? O seu pai, que tinha recém saído da cadeia, cumprindo pena por homicídio, só tinha conhecido essa menina quando ela tinha 2 meses de idade, depois ele nunca mais viu essa menina, voltou da cadeia e, na frente da própria mãe, ele estuprou essa menina, manteve em cárcere privado por 4 dias. Essa menina ela tinha marca por todo o seu corpo. Foi algo realmente impactante quando você olha a fragilidade desta criança. E ali, óbvio, quando você vê essa situação, coautoria por parte da mãe, dos genitores que deveriam protegê-la. Não, essa menina ainda teve ela teve a grandiosidade de querer proteger a própria mãe, dizendo que a mãe não tinha outra escapatória, porque a mãe seria morta por esse criminoso, por esse animal, por esse covarde. Então, se essa menina não consegue escapar, porque ela estava em cárcere privado, se essa menina não consegue chegar até a delegacia, se essa menina, ao invés de 4 dias, ela fica 6 meses sendo estuprada, ela engravida, essa menina vai ser punida novamente? Depois de tudo isso que aconteceu com ela? Então, é algo... Essas pessoas, os legisladores, eles não lidam com o dia a dia do crime, eles não lidam com o dia a dia da proteção das vítimas. Eu estou falando aqui em vítimas. Tem exemplo melhor, Ana? Para mostrar... Eu vou falar uma palavra aqui que eu acho que todas concordam, para essa covardia. É chocante que a gente esteja discutindo aqui algum tipo de punição para a vítima. A gente devia estar focando todos os nossos esforços, e quando eu falo a gente, eu falo sociedade, em dar uma punição maior para aquele que cometeu esse crime. Em acolher de uma forma melhor essa menina. Porque a gente não sabe em que circunstâncias psíquicas ela vai conseguir crescer e que tipo de adulta ela vai se tornar diante de um trauma tão grande. E não são todas as que têm a sorte de entrar numa delegacia e encontrar com a Raquel, minha amiga. Porque já foi comentado aqui, muitos desses auxiliares da justiça que deveriam fazer esse papel de acolhimento de forma direta, fazem o oposto disso. E incentivam a manter a gravidez, a aguentar mais um pouco, a ficar calada porque senão vai ser pior. Isso que deveria ser o objeto de discussão. E não punir aquela que já sofreu o tanto que já sofreu. E muitas vezes, a gente está falando de um caso, né, Raquel? É bom destacar isso, Mônica. E muitas vezes, antes desse estupro, efetivamente falando, não sei se o termo jurídico é esse, tá, doutora Raquel, me corrija, tem aqueles abusos que não são pequenos, mas eu vou chamar de pequenos, que são chamados de estupro simples, né? Tem um termo para isso? Quando não há penetração, mas tem aquelas carícias. Ato libidinoso, não é? Como que é? Ato libidinoso. Hoje, os termos jurídicos. Hoje nós não temos mais separação de crimes de atos libidinosos ou crime de estupro com um coito vaginal. Tudo é estupro. Exemplo, antes o coito anal era um outro tipo de crime. Tudo isso é caracterizado estupro. Possibilidade é esta de homens também serem vítimas de estupro. Sim. O que eu quero dizer é o seguinte, Mônica, muitas vezes antes desse estupro efetivamente falando, há essas sinalizações, essas carícias, esses abusos. E aí, quando é difícil identificar até o estupro em si, a criança muito menos consegue identificar que ela foi abusada nesses termos que eu estou falando. E já é estupro. Eu tô tentando explicar que já é estupro, a justiça já reconhece... Mas talvez, eu não sei nem se eu posso dizer isso, muitas vezes o dano psicológico às vezes seja um pouco menor do que quando há efetivamente, por exemplo, uma violência escancarada. Não sei se eu estou sendo clara para fazer a pergunta, sim, Mônica. E falta informação, e a gente já falou sobre isso, falta informação. E às vezes há tabu até de se falar sobre isso em escolas, entra em questões ideológicas. É a educação sexual, que alguns dizem que é um absurdo.
Mas aí é que a gente precisa sair da polarização ideológica. Eu estava hoje de manhã conversando com a Maria De Carli, que é uma cientista política justamente dessa pauta, e ela estava me dizendo por que você tem que ter lado, se é uma pauta que só tem a ver com dignidade humana. A Aninha falou... não tem nenhum ser humano, não só nesta mesa, nem que está assistindo a Jovem Pan, mas no Brasil, que vai achar normal esse relato que a Raquel acabou de contar. E nós sabemos que isso acontece muito porque a mulher no Brasil não tem opção econômica. Ela está, às vezes, num relacionamento onde ela está vendo esses sinais de violência que você citou, ela sabe que os filhos dela estão sujeitos a um padrasto ou alguém dentro da família que pode praticar uma violência, mas ela não tem para onde ir. E aí, quando a coisa começa a acontecer... Como não há abertura, a mãe não quer que converse, porque ela sabe que não tem opção. Então, a mãe fecha essa conversa, não abre o canal. E muitas vezes as meninas que foram vítimas desse tipo de violência, com ou sem penetração, só vão saber que aquilo foi errado muitos anos depois. Aquilo aconteceu quando ela tinha 4, 5, 6 anos, e só quando ela faz 17, 18, é que ela descobre que aquilo que o pai e o padrasto faziam com ela na infância... Ela entende. Era errado. E aí aquilo, para ela, é quase mais difícil do que quem lidou naquele momento. Aí você vem 20 anos de aquilo fermentado. É terrível, terrível. E isso é o que nós temos que começar a olhar, desestigmatizar, educar, sim, falar... tirar da marginalidade, a hora que você tem um PL que vai transformá-las em condenadas, e aí, né, fica essa discussão maluca da pena. Ah, não, mas a pena está maior do que a pena do próprio estuprador. A pena é maior do que a pena de infanticídio, porque se você esperar esse nenê nascer e matá-lo com 1 mês, a pena é menor do que a pena que está sendo colocada no PL. Me corrija, Raquel, se eu estiver errado. E aí a resposta é, então vamos aumentar a pena do estupro. Gente... Nós sabemos que aumentar a pena, infelizmente, não resolve. Tem muitas outras coisas que têm que acontecer. Então, essa realidade brasileira é que nós precisamos mexer na raiz do problema. Senão... Preciso chamar um intervalo, mas até para trazer uma informação aqui que pode render, e eu quero que ela se esgote por aqui, o que você falou foi certeiro. Eu passei por isso na minha infância, descobri isso após os 18 anos de idade. Então, é muito verdade isso, é muito sério, isso é muito sério.